Vendi 5 milhões desse produto. O nome era Oráculo, porque eu falava que o cara previa o mercado, o futuro. Hoje eu vou lhe mostrar sobre uma nova perspectiva que só existe um jeito de ficar rico. O resto é mentira para vender curso. Mas se você acredita em influencers e naqueles que vendem a fórmula da riqueza, talvez esse vídeo não seja para você e não faça sentido nenhum. Agora, se você já percebeu que é tudo enganação só para vender curso, então estás no lugar certo. Aqui a gente não vai vender curso. Aqui a gente vai te mostrar que a fórmula é uma só. Eu vou te mostrar até o final desse vídeo algo que não lhe deixam ver. As pessoas geralmente caem na cilada e na mentira de sedizentes influencers e aproveitadores. A fórmula deles é sempre a mesma: ostentação. Ou você é o jogador, ou você está sendo manipulado. Despende ali de vários bens, pelo menos mostrando isso na câmera, e relacionamentos, o tanto de mulher que ele aparece. Tá viva, pronto. Nossa, tá muito louco. Carrões, mulheres, bebidas caras, mansões. Vida fácil com grana sobrando. Se não fossem pequenas lacunas legais que existem na legislação brasileira, como você já deve saber, certamente seriam considerados golpistas e estelionatários. Não é por outra razão que a grande maioria deles se escondem em outros países com a velha desculpa que lá é melhor, que há por lá mais segurança, mais oportunidades e por aí vai. Ok. Muitas vezes se tem mais oportunidades do que no Brasil. Sim, não é difícil também se ter mais segurança do que no Brasil, que cada vez é mais assolado por impostos que nunca são suficientes por parte do Estado, que aos poucos vai se tornando uma verdadeira ditadura com liberdade cada vez mais restrita. Mas quanto aos influencers, a verdade é que só saíram do Brasil porque perceberam como o brasileiro pode ser influenciado facilmente por tudo aquilo que é ilusório. Como o brasileiro acredita em sonhos, como o famoso sonho americano, um exemplo. Mas, mais do que status, saem daqui porque sabem que lá podem aplicar os seus golpes se utilizando da lei do país que estão vendendo, nos Estados Unidos, na China, seja onde for. Mas vendendo, veja bem, irregularmente aqui. Ou melhor dizendo, se vendessem lá os seus produtos, suas fórmulas mágicas, eles não seriam tidos como propaganda ilegal, mas teriam de dar diversas garantias que não precisam dar por aqui, mas que podem burlar não estando aqui, já que não é daqui a legislação que vai se aplicar. Um exemplo são os 7 dias grátis, que se você não gostar, pode cancelar. Isso está na nossa legislação. Porém, o que ocorre sempre é que nestes primeiros 7 dias, você não tem acesso a todo o conteúdo, só uma pequena parte, que não ajuda em muita coisa. Mas eles prometem que após os 7 dias, liberarão a parte mais eficaz do curso, que quando você acessa, verifica que não serve para nada, ou não é nada de diferente daquilo que eles repetiam na internet, no YouTube, ou que não se adapta à sua realidade. E quando você percebe que a coisa não presta, já se passaram 7 dias, onde você poderia pedir o seu dinheiro de volta. Pois é. Olha, e infelizmente existem dezenas de vendedores de cursos em geral. Isso para não dizer centenas. Eu não estou falando aqui só do tal Reuter Franco, coisa parecida, que ficou muito em voga aí um tempo atrás.
mas de uma infinidade de enganadores em geral, com uma fórmula já mais do que passada, mas que ainda engana legiões de desavisados. Seja com curso ou até com empresas de investimento, que são aqueles que o investidor Raul Sena bem chamou em vídeo recente de classe média burra. Parece ofensivo, mas infelizmente é isso que acontece. E burra porque, vamos lembrar o que Thomas Sowell esclareceu, o que ele disse. Quando as pessoas desejam o impossível, somente os mentirosos podem satisfazê-las. E é uma grande verdade. Muitos mentirosos e golpistas aparentemente se dão bem e são muito frequentes nos investimentos e na política, onde enganar parece fazer parte do que eles chamam de sucesso. Na base da enganação é que eles trabalham, em cima de mentiras, ou então podemos dizer meias-verdades. Pense comigo agora. A grande maioria dos influencers financeiros se baseia em números fictícios, em probabilidades improváveis, desconsiderando a inflação, desconsiderando a perda do poder de compra, desconsiderando a desvalorização da nossa moeda, desconsiderando a política fiscal, o empobrecimento populacional, as taxações que não existiam e que passaram a existir pela fome arrecadatória do Estado. Todo ano a gente tem um imposto novo. Eles defendem que se você investir do jeito deles ou como eles, ou comprando o curso X ou Y deles, ou se associando a eles, vai conseguir taxa de juros remuneratórios de 1% ao mês. E com isso vai ficar milionário tantos anos, sejam 10, 20, 30. Claro, tudo vai depender do quanto você vai investir inicialmente. E claro, para lhe ensinar tudo isso, você tem que comprar um curso deles. Curso X, curso de investimento, definitivo e por aí vai. E tais cursos custavam 10 mil, só que agora estão na promoção por apenas R$ 999, uns quebrados, com poucas vagas, é claro, para criar o sentimento de exclusividade e de urgência. Vou fazer uma live única de despedida. De escassez. E muitos caem nessa mentira reiterada. O golpe parece perfeito. Mas vamos ao que interessa. A verdade, para você que chegou até aqui no vídeo, é que juros remuneratórios de 1% ao mês não existem. Em lugar nenhum. Em investimento nenhum você consegue 1% ao mês do que investiu. Se você investiu 100 mil, jamais vai conseguir um retorno real de R$1.000. Com 1 milhão, não, você não vai ter um retorno de R$10.000. Não vai. Infelizmente, não. Não no Brasil e talvez em nenhum outro lugar. Porém, não é tão difícil conseguir a metade disso. 0,5% ao mês com investimentos. Seja aluguel de imóvel, ação ou outros com algum risco que chamamos de renda variável. Por que variável? Porque varia. Não é como a renda fixa, como a poupança, CDBs, títulos do Tesouro e outros que não variam e que não têm muito risco. Se você vai arriscar, aí então você pode ter um retorno maior. 20 anos investindo me ensinaram isso. E com certa tranquilidade eu posso considerar e dizer para vocês que se consegue 0,3% ao mês e não 1% como vendem como possível. Se você tem investido então, olha só, R$100.000 você pode considerar tirar R$300 por mês. Para 1 milhão, R$3.000. E para 10 milhões, aí começa a ficar interessante, R$30.000. Você pode já ficar tranquilo. Para o brasileiro médio, classe média, considero aí que uns 5 milhões investidos sejam suficientes para gerar uma renda mensal de
15 mil reais. Suficiente para você sustentar aí uma família, principalmente se você já tem o seu imóvel. Nos últimos 12 meses, a inflação do Brasil, pelo IBGE ou FGV, foi de cerca de 4,46%. Ou se a gente divide isso nos 12 meses, a gente vai ter uma média aproximada aí de 0,37%. Veja, só isso, menos os 1% prometidos pelos influencers, teríamos já apenas 0,63% aproximadamente. Como eu já lhe disse, até 1% é praticamente possível. Tudo que você fizer e der mais de 0,3% ao mês após impostos e inflação, parabéns. Mas nesse ponto nem é o principal. Parece tudo muito bonito, tudo muito legal no papel. Porém, o principal ponto da vida real, da nossa vida aí, mas e de onde raios você vai tirar esse dinheiro todo para investir, né? Aí, gente, aí é que não tem segredo mesmo. A saída é uma só. Trabalho, vendas, trabalho, bicos, trabalho, vendas, trabalho. Tem um emprego só tem uma fonte de renda? Complicado. Sendo que vendas e bicos estão cada vez mais raros, pois hoje em dia todo mundo vende de tudo na internet, em plataformas como Mercado Livre, OLX, Enjoei, Elo7, Marketplace e tantas outras. Enfim, você vai ter na área de vendas uma concorrência brutal. Muitas vezes, então, só nos resta economizar, trabalhar, como se você tivesse um financiamento. Se possível, até 30% de tudo que você ganha teria que investir. Se você não consegue fazer isso, bom, aí eu lamento te dizer, você dificilmente vai conseguir enriquecer e talvez nem atingir a chamada e sonhada liberdade financeira. A verdade é dura, mas é melhor eu lhe dizer a verdade que eu chegar aqui com um monte de mentira para lhe vender alguma coisa ou mesmo conseguir a sua inscrição. A maioria, aliás, eu sei que não vai chegar nem até esse ponto do vídeo, pois as pessoas não gostam de ouvir a verdade. E sabe por quê? Porque a verdade dói. Porque crescer e encarar a realidade, acreditem, dói e muito. Porém, se você quer crescer, vem comigo, eu vou te mostrar o verdadeiro caminho, sem enganação, sem fórmula mágica. Vou te mostrar o caminho que dói sim, mas que não é ilusão. Eu não vendo ilusões. Eu ensino aqui, vou ensinar para você o que eu sei de graça. Sabe para quê? Para aprender. E no próximo vídeo, vamos para os investimentos em si, investimentos no exterior e investimentos aqui em reais, dólar e reais. Que tal? Tamo junto? Se sim, deixa o seu like, se inscreva e ative o sininho. Nos vemos em breve.